Bom, boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Jó, capítulo 10, aleluia, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Aleluia. Aqui fala a respeito, né, de Jó ali contendendo com Deus, Jó ali tentando entender, né, Jó lamentando a sua condição diante de Deus. Glória a Deus. Está escrito assim no verso 1 do capítulo 10. Está a minha alma aborrecida da minha vida. Darei eu livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Então, Jó se encontrava ali dizendo que ele ia agora desabafar, ele ia falar, ia pôr para fora, né, todas as declarações que ele poderia ali fazer diante de Deus, porque ele estava afligido. Aleluia, nós não podemos condenar Jó por falar assim, porque muitas das vezes nos encontramos por muito menos ali questionando Deus, né? E ele estava ali tentando, né? Entretanto, ele estava ali querendo que Deus o ouvisse, o desabafo que ele tinha para fazer. Direi a Deus, não me condenes, me faça entender por que pleiteia contra mim. Então, ele fala para o Senhor, por que me responda, né? Me responda essa oração. Por que o Senhor tem ido contra mim? Né? Por que o Senhor tem agido assim com a minha vida? Ele falando com Deus. Por que o Senhor está pesando a mão sobre mim? Jó estava perguntando, porque Jó era um homem fiel a Deus. E ele estava ali questionando, Senhor, por quê? Porque o Senhor está pleiteando contra mim, né? Parece-te bem que me oprimas, que despreze a obra da tua mão e que resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Então aqui o Senhor, ele não estava desprezando Jó. Jó falando, ó, parece bem que você oprimas, né, a obra da sua mão, que abandone, que despreze, que o Senhor está me desprezando, porque eu sou obra da tua mão. Mas não era isso que Deus estava fazendo. Mas quantas das vezes nós, quando estamos assim, passando por algo, não sei, talvez você esteja passando por algo que você está olhando para o céu, olhando para Deus e perguntando, por que o Senhor tem permitido eu passar por isso? Por que eu tenho ido até a tua casa, eu tenho seguido, né, os teus mandamentos, eu tenho estado na tua presença e por que tem vindo sobre mim esse mal? Talvez você se encontre como Jó, né? O Senhor tem pesado a mão em algo permitido e você tem perguntado para o Senhor por que o Senhor tem deixado resplandecer o que o ímpio pensa a meu respeito, porque o Senhor tem permitido o ímpio rir da minha condição, dizendo, é pecador, é merecedor, porque o Senhor não vem e me socorre. Era isso que Jó queria dizer a Deus, né? Parece que o Senhor está se alegrando de me oprimir, né? O Senhor está deixando ali os ímpios com os seus pensamentos acreditar que eu estou errado. Aleluia. Quantas das vezes você se sente assim, Senhor, eu vejo o ímpio prosperar, eu vejo o ímpio rir de mim e eu não consigo, Senhor Jesus, destravar, eu não consigo, meu Pai, a sair desse lamaçal que eu me encontro nesse momento. Eu tenho sentido a opressão, tenho visto a doença, tenho visto o levante. Talvez você se encontre num momento como Jó, né? Talvez bem menos que Jó, se você for comparar. Jó perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, Jó perdeu tudo, né? Geralmente o Senhor estava mantendo ele ali pela misericórdia. E vamos ler o que ele continuou dizendo. Porventura tem tu olhos de carne, vês como vê o homem? Né? Então Jó ali perguntando se Deus por acaso estava vendo como o homem via. Porque ele colocava-se diante de Deus. Senhor, o Senhor conhece o quanto eu sou fiel a Ti. O Senhor conhece o quanto eu sou dedicado a Ti, o quanto eu Te amo, Senhor. Aí disse assim, são os teus dias como os dias do homem? Ou a tua idade como a idade dos homens? Para que inquiras sobre mim a iniquidade e procuras o meu pecado? Então ele ali querendo, olha, o homem vive a procurar no outro o pecado. O homem vive a procurar em alguém. Está naquela condição porque é pecador, está naquela condição porque fez algo de errado. Então Jó dizendo, o Senhor sabe bem que não é isso, mas o Senhor por um acaso é igual aos homens, né? Ele afrontando de uma certa forma, questionando ao Senhor,
né? Bem sabes tu que não sou ímpio, porém não há quem da tua mão possa me livrar. Então, ele expõe que ele era correto diante de Deus, né? Mas que ele também sabia que ninguém podia livrar ele da mão de Deus. Ali Deus queria, tinha um propósito, né? E ele sabia que ele não podia ser livre por ninguém da mão de Deus. Era a permissão do Senhor. Bem sabes tu que não sou ímpio, porém não há quem possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me fizeram e completamente me formaram, contudo me consomes. Então ele dizendo, o Senhor foi quem me fez lá no ventre da minha mãe, mas contudo o Senhor tem permitido eu ser consumido. E quantas das vezes nós nos encontramos assim? Há momentos quando parece que Deus nos aperta, ele nos espreme. Há momentos em nossa vida que vai parecer que Deus nos deixou, nos abandonou, né? Então, nesse momento nós temos que vigiar para não blasfemar contra Deus, para não questionar a Deus de uma forma de ofendê-lo, né? Porque o inimigo da nossa alma, Satanás, ele está ali, né? Esperando nós amaldiçoarmos a Deus. Nós podemos falar contra nós podemos falar que nós não deveríamos nascer, como Jó ali lendo o texto, você vai ver que ele falou isso, mas nunca blasfeme contra Deus, porque ali o inimigo da nossa alma está esperando que nós venhamos amaldiçoar a Deus. É isso que ele deseja. Lembra-te agora de que como o barro me formaste e ao pó me farás voltar. Então, né, Jó dizendo ali, olha, eu fui construído por ti, fui feito pelas tuas mãos, foi pelo barro, e eu sei que eu vou voltar ao pó, né? Ele tem o poder de dar a vida e ele tem o poder de nos levar à morte. Aleluia! E Jó estava dizendo, Deus, eu sei que o controle está nas tuas mãos. Não me vazaste com leite, com um queijo, não me coalhaste, me vestiste de pele e carne, e me teceste de ossos e nervos. Vida e misericórdia me concedeste, e a tua visitação guardou o meu espírito. Então ali Jó falando, né, para Deus, ele reconhecendo que todo o caminho, desde lá do ventre, é Deus que esteve no controle, Deus que estava com ele, é Deus que estava em todas as situações, né? E inúmeras vezes Jó recebeu a visitação do poder do Espírito de Deus, não porque o homem é merecedor, mas assim porque Deus o quis, porque assim Deus favoreceu a Jó. E ele disse, né, guardou o meu espírito. A tua visitação guardou o meu espírito. Jó, mesmo passando por todo aquele sofrimento, ele ainda sentia a presença do Senhor. E todas essas coisas tem guardadas, e teu coração bem sei que isto esteve perto de ti. Então ali ele como servo dizendo, olha, quantas das vezes eu senti a tua presença, Senhor. Quantas das vezes eu fui ali até a ti. E eu sei que o Senhor tem tudo isso guardado no teu coração. Nós não podemos julgar Jó, porque muitas das vezes nos encontramos assim, questionando Deus. Senhor, eu te servi na tua casa. Senhor, eu fiz a tua obra. Senhor, eu sempre busquei na fonte que é o Senhor. Eu tenho buscado em ti. Mas isso não quer dizer que Deus vai nos livrar de certas coisas. Depois nós vamos ver o porquê de Deus permitir de Jó passar por tudo isso. Se pequei, tu me observaste e não me limparás da minha iniquidade? Então ele dizendo, olha, eu sei que o Senhor tem o poder de perdoar. Eu sei que o Senhor tem o poder de me perdoar. Se for mal, ai de mim. Se for justo, não levantarei a minha cabeça. Estou farto da minha desonra. E vê qual é a minha aflição. Então Jó ali, né, ele não estava condenando o Senhor, mas ele estava ali desanimado, cansado, abatido. Ele queria que Deus o retirasse. Ele queria que Deus desse fim àquela dor. Porque me vai crescendo, pois me caças como um leão feroz, e em mim voltas a fazer maravilhas. Então, ele ali, né, sabendo que Deus é maravilhoso, né, e que Deus poderia pôr um fim em toda aquela dor dele. Ele sabia que Deus era o Deus de maravilhas e que se em um piscar de olho Deus poderia acabar com aquela dor. Só que no pensamento dele, ele queria a morte, ele queria descer à sepultura, ele queria não passar por aquela dor, mas era necessário para um aperfeiçoamento.
né? O Senhor tem a bênção para nos entregar, mas existe um processo, e o processo nem sempre é da forma que nós queremos, o processo nem sempre é bom. O processo geralmente é trabalhoso, é doloroso, né? Não tem vitória, não tem conquista sem esforço. E então ali foi necessário Jó passar por tudo isso. Renovas contra mim as tuas testemunhas e aumentas para mim o teu furor. Exército em combates se revezam contra mim. Então ele dizendo ali, né, que ele sentia dia a dia sendo golpeado, sentia na carne a dor, a tristeza, na alma, triste, né, pelas percas, envergonhado, ouvindo acusações, ele não suportava mais. Verso 18, por que me tiraste da madre? Ah, se eu tivesse expirado e olho nenhum me viste. Então, ele dizendo, se eu tivesse morrido antes de nascer, ninguém teria me conhecido, ninguém teria me visto. E uma das maiores dores para Jó era o julgamento alheio, né? E ele sabendo que ele não tinha feito algo. Então, ele pedia ali para que nem tivesse tido, né, ali o privilégio de nascer. Eu te teria sido como se nunca existisse, e teria sido levado do ventre à sepultura. Então ele falou que ele preferia não ter existido, não ter vivido nada, não ter conhecido a presença do Senhor. Ele ali na dor dele esqueceu tudo de bom que ele já tinha vivido. E quantas das vezes nós estamos assim? Quando passamos por um problema, parece que nós anulamos tudo aquilo de bom que Deus já fez para nós. De cada livramento, de cada bênção, de cada porta aberta. E nós não exercitamos a fé. Nós começamos a questionar assim como Jó. E como eu vi hoje, né, que eu escuto sempre orações que me mandam, dizendo que nós temos que alimentar a fé todos os dias, exercer, porque tudo que o Senhor nos dá tem que ser exercido, senão enferruja, né? Temos que exercer a fé, alimentar a fé, pedir mais fé ao Senhor, pedir para que o Senhor Jesus venha reavivar a fé dele em nós, aleluia. Porventura, os meus dias não são poucos. Cessa, pois, e me deixa em paz, para que me console um pouco. Então, essa oração de Jó era, Senhor, me tira. Ai, acaba com esse sofrimento, me leva, Senhor. Né? Me leva, porque assim eu vou ter um pouco de paz. Antes que eu vá para lugar do qual não irei mais voltar, a terra da escuridão e da sombra da morte. Então ele ali, Senhor, me deixa um pouco, né, para eu ter paz, me deixa um pouco antes que eu morra, me deixa um pouquinho sentir um acalento na minha alma, no meu coração, porque eu não suporto mais essa opressão, essa dor, essa vergonha. Terra escurecíssima, como trevas espessas, lugar de sombra e de morte, sem ordem alguma, e cuja luz é como as densas escuridão. Então, Jó ali reconhecendo, né, que ele não via nada de bom, ele só via a escuridão, ele não via nada além da escuridão. Ele não suportava naquele momento, ele não via saída para a situação dele. Talvez você esteja assim como Jó, olhando para a tua situação e não vê saída. Talvez você esteja assim no lugar onde você se sente amarrado, preso, você não vê condição, mas em nome do Senhor Jesus, comece a exercer a tua fé, comece a exercer a tua fé e declarar que o Senhor vai te dar uma saída. Jó passou por tudo aquilo, mas foi necessário. No capítulo 42, Jó, depois que Deus perguntou se ele, por um acaso, poderia fazer o que Deus era capaz de fazer, né? No verso 41 diz assim, no capítulo 1, trarás tu o Leviatã com o anzol ou com a corda que tu lançares em sua língua? Então Deus vai dizendo, você clamando, reclamando, me indagando, por um acaso você vai poder aniquilar o inimigo da tua alma, porque essa batalha é espiritual, você vai poder aniquilar Satanás? Você vai poder colocar debaixo dos teus pés o inimigo da tua alma, né? Poderás tu pôr um anzol de ferro em suas narinas e perfurar com ganchos as tuas queixadas? Então o Senhor dizendo que o homem por si mesmo não pode combater o que é espiritual. Jó era temente ao Senhor, mas faltava para Jó aprender a guerrear as guerras com Deus espiritualmente. E Jó, talvez pelo fato dele ter tudo,
né? E talvez ele tenha acomodado a fé dele, né? Não, nós não sabemos onde foi que Jó errou, mas ali ele então disse para o Senhor no versículo 42, verso 5: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora com os meus olhos te veem. Então Jó aqui deixou bem claro que ele temia a Deus por ouvir falar de Deus. Ele temia a Deus por ouvir falar de Deus, mas agora ele acreditava porque ele viu o manifestar de Deus na vida dele. Porque ele viu o Senhor face a face, né? Deus é uma pessoa literalmente, né? Um corpo espiritual falando conosco, Pai Celestial. Ele é o Pai que nos sustenta, que nos anima, que nos levanta. Não podemos ter um receio de Deus, um temor de Deus. Tem um Deus que é vingador, tem um Deus que é punidor, e não ter intimidade com o Pai. O Senhor estava ali chamando Jó para uma intimidade, para que ele entendesse que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então ele disse: eu tinha ouvido falar desse Deus, mas agora eu conheço o Senhor face a face. Que nós possamos ser como Jó, ter esse encontro com o Senhor. Talvez essa agonia, essa tristeza que você tem passado, esse problema que o Senhor colocou diante de ti, é para que você se volte a Ele e fala: Senhor, eu de mim mesmo não consigo, eu por mim mesma não posso, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, aumente a minha fé, restaura a minha vida, transforma a minha vergonha em bênção. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, em um segundo o Senhor pode fazer. Mas também eu sei que o Senhor está querendo me ensinar algo com isso. Me mostra, Senhor, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso consertar diante de Ti. Então, nós podemos ver que tudo aquilo que Jó passou foi para uma preparação para algo maior. No verso 12 do capítulo 42 de Jó, diz assim: e abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. E teve também 7 filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E não se acharam em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Olha, Deus honrando aqui novamente a mulher, que aos olhos dos homens naquela época eram nada. Aqui está registrada as filhas de Jó com os nomes, né? E o Senhor dizendo que elas foram belíssimas, que não se achou em toda a terra mulheres mais formosas do que elas, né? E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Então, elas foram ali, né, abençoadas pelo próprio pai também. Elas receberam herança, assim como seus irmãos, porque tanto que Deus abençoou Jó teve para distribuir também para suas filhas. E Jó, depois disso, viveu 140 anos e viu seus filhos e suas filhas e seus filhos até a 4ª geração. Talvez você pense que é teu fim, talvez você pense que você não tem condições de sair desse lugar, desse abismo, né? Você não tem lugar de sair desse cativeiro, você não tem como. Mas o Senhor está dizendo, assim como Ele fez na vida de Jó, Ele pode fazer na tua vida. Ele pode te libertar, Ele pode abrir porta, restituir dobrado tudo aquilo que você perdeu. E você viverá, assim como Jó viveu 140 anos, né? E viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Isso que você está passando não é para a morte, mas é para o Senhor glorificar o nome dele através do que você tem vivido. O Senhor está dizendo que você vai ver teus filhos e os filhos dos teus filhos. O Senhor vai te dar vida e vida com abundância. E morreu Jó velho e cheio de dias. Você não vai morrer agora. O Senhor tem uma promessa para cumprir na tua vida. Não é o fim. O Senhor tem para fazer na tua vida. Ele vai fazer, Ele vai restituir.
Talvez você se encontre como no estado de Jó, lá no capítulo 10, questionando a Deus, pedindo a morte. Mas o Senhor só quer te levar a um face a face com Ele. Né? Jó precisava reconhecer que ele tinha um orgulho dentro dele, quando ele se julgava tão perfeito diante de todos os outros. E o orgulho, ele antecede a queda. Que nós venhamos nos humilhar diante da onipotente mão do Senhor. Que nós venhamos nos humilhar debaixo da onipotente mão do nosso Senhor, o grande eu sou, o poderoso. Que Jesus possa te encher com a glória dele, de esperança. Que o Espírito Santo de Deus possa te encontrar nesse momento, renovar as tuas forças. Que você venha ter um encontro com o Pai, reconhecendo que você é pecador, que você é merecedora de toda dor e que você precisa quebrar o teu orgulho diante do Senhor, que você agora conheceu Jesus, conheceu Deus face a face. Orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que têm levantado questionamento a respeito do teu estado. Ore, abençoe e o Senhor vai restaurar a tua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida hoje. Quando Jó ali orou pelos seus amigos, né? Que não eram amigos deles, eram acusadores de Jó. O Senhor, então, abençoou. O Senhor aqui diz, o último estado de Jó mais do que o primeiro. O seu último estado vai ser mais abençoado do que o primeiro. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.